Bom, agora nós vamos dar continuidade, mas é importante entender o seguinte: nós estamos em 1955. Quem leu Variantes do Tratamento Padrão, que já foi dado, o Variantes do Tratamento Padrão é um texto solicitado pelo Henriet para ser anexado na Enciclopédia Médico-Cirúrgica. É como se a psicanálise fosse um tratamento padrão de psiquiatria. E Lacan, nessa ocasião, em 1952, está exatamente saindo da Associação Internacional de Psicanálise, da Sociedade de Paris, onde ele era o diretor científico, e o Henriet pede a alguns expoentes da associação, da sociedade, que escrevam sobre as variantes do tratamento padrão em psicanálise. Lacan toma o texto para ele, para escrever, escreve. Henriet era um psiquiatra muito importante da época. Eu conheci aqui, por exemplo, Ulisses Viana Filho, que é um psiquiatra, foi muito importante para o Brasil, que teve muita proximidade com Henriet. Aliás, Henriet disse para Ulisses assistir o seminário do Lacan. Na época, Lacan chegou lá, tinha 12 pessoas. Falou: não vou nesse lugar nunca. E perdeu a chance de ter aprendido com Lacan. E ele brincava comigo. Quando eu estudava Lacan, ele escrevia para mim. Ele me dava uns livros de presente e ele escrevia nos papeizinhos: Lacan. Quando você não aprendeu. Enfim, saudades do Ulisses. Mas Henriet foi um psiquiatra importante e estava fazendo a Enciclopédia Médico-Cirúrgica e achou que psicanálise era um tratamento igual. E é disso que vai ser tratado, da corrupção que aconteceu na psicanálise por uma contingência infeliz. E é disso que, por isso daí ele vai fazer o retorno ao sentido, né? O sentido do retorno a Freud em psicanálise. Então, continuando. Muitas contingências entrelaçam-se nessa história. Quando Lacan está usando contingência, é no sentido do contangere, da causa, das leis do acaso do Aristóteles, na Física 4. Contangere é a contingência, concadere é a coincidência. A causa, casos, cadere é o que cai para a pessoa, na vida dela, né? Então, muitas contingências entrelaçam-se nessa história, desde que o primeiro som da mensagem freudiana repercutiu com suas ressonâncias no sino vienense. Muita gente se aproximou do Freud por conta dessa descoberta fascinante que era o psiquismo. Para estender ao longe suas ondas, essas pareceram abafar-se nos surdos desmoronamentos do primeiro conflito mundial. Quando, inclusive, acabou a Primeira Guerra, em 1918, embora já tivesse nazismo e tudo mais, a Hungria, por exemplo, procurou a psicanálise para tratar das neuroses de guerra. E não parecia que a psicanálise corresse tanto perigo assim. Continua Lacan, sua propagação recomeçou com a imensa dilaceração humana em que se fomentou o segundo, que é o segundo conflito mundial, que foi seu veículo mais potente. O Hitler não pegava só judeu, ele pegava intelectual. Sinal de alarme do ódio e tumulto da discórdia, sopro aterrador da guerra, foi em suas batidas
que nos chegou a voz de Freud enquanto víamos passar a diáspora dos que eram seus portadores e a quem a perseguição não visava por acaso. Eu não sei se vocês leram O Mal-Estar na Cultura ou na Civilização, como está traduzido, ou O Futuro de uma Ilusão, ou os textos que Einstein escreve para Freud nessa época, enfim, tudo que foi visto nessa época. Houve uma necessária diáspora, tanto os judeus como os intelectuais mesmo tiveram que ir embora do território para sobreviver. E cada um foi para onde pôde. E muitos migraram para a América, os Estados Unidos. E é aqui que o Lacan vai mostrar como é que a coisa foi se deteriorando. Essa marcha já não se deteria senão nos confins do nosso mundo, para repercutir lá onde não é exato dizer que a história perca sentido, já que é lá que ela encontra seu limite. Lá onde nos enganaríamos, até mesmo em supor a história ausente, uma vez que, já atada ao longo de vários séculos, ela só se faz mais pesada pelo fosso que desenha seu horizonte estreito demais, porém, onde é negada na vontade categórica que confere aos empreendimentos seu estilo, no ahistoricismo da cultura próprio dos Estados Unidos da América do Norte. Lacan tinha horror do American Way of Life, da promessa de felicidade. Isso vai justamente na contramão da psicanálise. A psicanálise, ela nasce a partir do que é trágico de cada um de nós, né? E de repente ela se viu presa desses grilhões do American Way of Life. E ao mesmo tempo, ela teve que ceder em certos aspectos. Nessa década de 50, para você ser um psiquiatra, você era obrigado, nos Estados Unidos, a fazer formação em psicanálise. Aqui no Brasil, de certa forma, também. Eu conheci alguns psiquiatras que foram obrigados a fazer para poder desenvolver os trabalhos que eles vieram a desenvolver na universidade. Outros não cederam e fizeram outros percursos. Mas eu conheci um muito sério que debochava completamente da psicanálise porque ele aprendeu uma psicanálise que não é essa exatamente que o Lacan está fazendo o retorno ao Freud. Ele achava aquilo tudo uma besteira. E para ser um pesquisador que esse homem foi, ele hoje está afastado, não está vivo, ele ficou doente, enfim. Mas ele era um homem muito sério, fazia pesquisas com remédios e tal. Ele teve que ser psicanalista para poder sobreviver ao esquemão psiquiátrico da ocasião. Aqui. Mas nos Estados Unidos era obrigatório. Então, o que acontece? Freud teve que escrever a questão da análise leiga em 1926, porque essa gente foi migrando para os Estados Unidos aos poucos. Cada vez que ia vendo que o negócio ia ficar preto, ia migrando. E o Freud tinha um especial carinho por Theodor Reik. Theodor Reik era um psiquiatra, não psiquiatra, que tinha uma noção muito precisa da estrutura da interpretação, que é a mesma do Fichte. Fichte é a piada.
E Freud faz um texto até, o Xiste e suas relações com o inconsciente. E o Urey tinha uma noção da interpretação como justamente você desmontar o texto prontinho. Então, Freud tinha um especial carinho por esse homem. Quando ele chegou nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psicanálise não pôde acolher ele, porque ele não era médico. Então, ele não pôde ser psicanalista lá. Aí Freud escreveu um texto, A Questão da Análise Leiga, que é como se ele respondesse a uma pessoa que estava perguntando, que é onde ele diz que psicanálise não é profissão, que ela, como profissão, seria impossível. E que para você ser psicanalista, basta você ser psicanalista, porque na verdade um psicanalista não é feito assim como, eu vou entrar na faculdade de engenharia e vou sair de lá engenheiro. Eu vou entrar na faculdade ou vou entrar no curso de costura e sair de lá costureira. Um analista, ele está posicionado para ser analista. É uma prática quase que sacerdotal, mas que depende de uma série de contingências na história pessoal dessa pessoa para ela vir a ser um psicanalista. E aí ele vai explicar isso, mas não adianta nada, porque a pressão da medicina era muito maior e os analistas que já estavam comprados com essa medicina, com essa psiquiatria americana, não iam ceder. Embora fossem judeus tanto quanto o outro. A historicismo que define a assimilação necessária para que seja reconhecido na sociedade constituída por essa cultura. É esse, historicismo que define a assimilação necessária para que se seja reconhecido na sociedade constituída por essa cultura. Foi a intimação desta que teve de responder um grupo de emigrantes que saíram por causa da diáspora, que para se fazer reconhecer só podia valorizar sua diferença, mas cuja função supunha a história em seu princípio, sendo a disciplina deles aquela que restaurara a ponte que une o homem moderno aos mitos antigos. A conjuntura era forte demais, ou seja, eles deixaram de lado o aspecto do asclepíade que há no analista para ter que ser psiquiatra. A conjuntura era forte demais, a oportunidade sedutora demais para que não se cedesse à tentação oferecida. Abandonar o princípio para fazer repousar a função na diferença. Os analistas, quando chegavam nos Estados Unidos, se transformavam rapidamente em psicólogos para trazer o bem-estar à sociedade. O American Way of Life, a felicidade, o consumo, né? O mundo era lindo, cor-de-rosa, na década de 50. A gente está falando de anos 50. Entendamos bem a natureza dessa tentação, mas os anos 50 foram forjados antes, né? Ela não é a da felicidade
da facilidade nem do lucro. De certo, é mais fácil apagar os princípios de uma doutrina que os estigmas de uma origem. Então, abre mão da doutrina para não ficar com os estigmas. Mais lucrativo subjugar sua função à demanda. Qual era a demanda nos Estados Unidos? Não era ser feliz? Usar roupa de nylon, comprar aqueles negócios de plástico coloridos? Então, aqueles carrões. Mas aqui, reduzir sua função à sua diferença é ceder a uma miragem inerente à própria função, aquela que a fundamenta nessa diferença. A psicanálise não é uma psicoterapia para fazer todo mundo feliz. Ela é justamente para você encontrar com quem você é, na sua singularidade e na sua história pessoal, na sua própria tragicidade. É retornar ao princípio reacionário que recobre a dualidade daquele que sofre e daquele que cura pela oposição entre aquele que sabe e aquele que ignora. Então, eles passam a ignorar toda coisa do inconsciente e tratar do ego, e tratar da felicidade, e aí a psicologia do ego ganha uma força enorme. Vamos flanelar o ego, botar o ego magnífico. Como não se justificar por tomar essa oposição como verdadeira quando ela é real? Como não deslizar daí para tornarem-se administradores de almas, num contexto social que lhes requer este ofício? Eles passam a ser conselheiros, eles passam a ser uma espécie de o que seria hoje uns coaches da felicidade, do bem-estar. O mais corruptor dos comodismos é o comodismo intelectual, assim como a pior corrupção é a do melhor. Então, vocês reparem por onde é que o Lacan está retornando ao Freud. Está retornando ao Freud mesmo. Eu vou tirar a psicanálise dos grilhões da psiquiatria, dos grilhões que ela está presa nos anos 50, que já estava tomando uma feição horrorosa lá em Paris, por isso é que ele brigou tanto, porque um amigo meu, que era da Associação Internacional de Psicanálise, depois virou lacaniano, me contou, não, para você ser o presidente da Associação Internacional, você tem que ter sido diretor financeiro antes. Eu não sei se vocês leram o Nome da Rosa, mas para o cara ser o chefe da abadia, o abade, o poderoso chefão, ele tinha que ter sido o bibliotecário, né? Então, vocês veem a diferença. O cara, para ser lá na abadia, né, do Nome da Rosa, naqueles beneditinos, eles tinham que conhecer a biblioteca inteira. Enquanto que para ser o presidente da Associação Internacional, de cada uma delas, o diretor-geral, bastava você saber ter sido diretor financeiro. E Lacan era diretor científico na Sociedade de Paris, ou seja, não tinha valor nenhum. E ele vivia brigando. Tipo assim, vamos voltar, até que a briga chegou a um ponto que ele, por descuido, ele se
demite do cargo. Mas ele não percebe que pelos estatutos só podia ter uma sociedade em cada lugar. Então, ele tenta fazer uma segunda, que é a francesa, e ele vai passar 10 anos com essa francesa, até que em 1964 eles resolvem na IPA ficar com todo mundo que estudou com Lacan, lá na tal sociedade francesa, mas Lacan não pode, e nunca mais o ensino de Lacan vai ser aceito, e nem ninguém vai poder fazer análise nem supervisão com Lacan. Mas durante 10 anos fica essa pendenga. Lacan sai, funda essa sociedade francesa, tenta botar ela dentro da IPA. Nessa época ele está começando a tentar acertar o jogo, né? Ele está em 1955 e está com esperança. Ainda vão vir 10 anos pela frente aí. Bom, então esse texto é importantíssimo porque é o retorno a Freud. Agora a gente já está na página 404 da edição brasileira. E na 403 da francesa, a gente vai dar continuidade na próxima. É bom que vocês entendam que não é simples, tá? Bom, falando por aqui.